Boa noite, gente. Meu nome é Carolina. Eu vou ajudar aqui a nossa palestrante ao longo da palestra dela. Só que eu também vou apresentar ela para vocês e antes eu tenho alguns avisos. A gente, no final dessa palestra, a gente vai mandar um link com formulário para vocês poderem preencher, né, para a gente enviar o certificado por e-mail. Vocês ao longo da palestra, no chat, ou então vocês também podem abrir o microfone, porque a nossa palestrante gosta de muita participação de vocês. Inclusive, vocês podem ligar a câmera também, se possível, se vocês quiserem, para ela olhar a gente, né? E também a gente está gravando essa palestra, que vai ficar disponível no YouTube para as pessoas que não conseguiram assistir, né? Que não vão conseguir assistir aqui ao vivo. E é isso. Então, a nossa palestra é sobre a indústria de óleo e gás do poço ao posto. E a nossa palestrante é a Eleonora Pinto, engenheira química formada pela FURG, com especialização em engenharia de produção pela Uninter e com MBA em óleo e gás pela COP UFRJ. Tem exercido a carreira de engenharia nos últimos 13 anos em empregos nacionais e multinacionais da indústria de óleo e gás. Atuou como engenharia de processos, comissionamento, serviços técnicos e de campo offshore. Em 2020, seguindo a tendência mundial das carreiras múltiplas, Eleonora tornou-se consultora de negócios, ajudando empresas e pessoas a desenvolverem estratégias para alavancar negócios e carreiras. Oi. Oi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da UF, especificamente da Letícia, né, que trabalhamos juntas um tempinho. E é isso, então eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela e vocês me dizem se estão enxergando. Sim, dá para ver. Tá, então vamos falar um pouquinho da indústria de óleo e gás, né, do posto ao posto. E, um lembrete, quando eu estou apresentando aqui eu não enxergo vocês, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, é só abrir o microfone e falar, ou podem escrever no chat ali que a Carol lê para mim. E às vezes eu tenho a tendência a falar meio rápido, então se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu falar mais devagar. Então, antes de eu me apresentar e de falar sobre o que a gente vai falar, apresentar o sumário, eu gostaria de alinhar expectativas com vocês. Então, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha para a gente formar uma nuvem de palavras. Então, eu vou pedir para vocês entrarem nesse site, rapidinho aí, www.mente.com, e usar esse código, que está aparecendo aqui na tela, 5931681, e escreverem uma palavra para qual a expectativa de vocês com a palestra, o que vocês acham que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, e aí a gente vai alinhando expectativas. Eu vou falando para vocês, eu vou falar sobre isso eu não vou falar, para a gente formar uma nuvem de palavras aqui, vai ficar bem legal. Então, vamos ver se vocês conseguem. Estão enxergando a tela aqui? Conhecimento. Dá para ver, sim. Tá. Conhecimento, sim, vamos. Espero que vocês adquiram conhecimento. Oportunidades, eu vou falar mais sobre a carreira de óleo e gás, né? E aí, sobre outras oportunidades, não vou falar nesse momento, mas vai ter, vamos aprofundar o assunto, né? De óleo e gás, sim, processos, vai ter bastante coisa sobre processos, experiência, vou falar bastante sobre a minha experiência nessa área. Tá bem legal, vamos ver. Incentivo, sim, pretendo incentivar vocês a seguirem para essa área que eu acho bem legal. Uma das áreas muito legais que tem engenharia química, né? O que apareceu agora, aprender muito, sim, espero que sim. Fontes alternativas não iremos falar. Não, vamos falar só sobre petróleo nessa apresentação e sobre gás natural, né? Que são combustíveis fósseis. Estou me perdendo, socorro. Promissor. Talvez porque essa seja uma área promissora, assim. Crescimento,
Sim, pode ser na carreira ou até de conhecimento de vocês, né? Abrir esses horizontes, pode ser, para quem não sabe dessa área, né? Eu, pelo menos, quando estava na faculdade, meus conhecimentos eram bem baixos em relação a essa área. Então, espero que abra os horizontes de vocês. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma coisa aqui. Senão a gente... Acho que eu falei todos, né? Experiência, professor, aprofundamento. Será que foi esse que apareceu agora? Sim, vamos nos aprofundar no assunto. Eu tô olhando todos de novo aqui para ver se eu perdi alguma. Mas acho que é isso. Então, vocês entenderam? Eu acho bem legal quando forma essa nuvem de palavras e se... Ai, minhas cachorras aqui, dando hora da graça. E se, por exemplo, alguma pessoa, né, várias pessoas colocam a mesma palavra, ela vai ficando bem grande no meio, é bem legal. Mas pelo que deu aqui, cada um falou uma palavra, o que é bem legal também. Então tá, vamos voltar. Falando um pouquinho de mim, a Carol já fez a minha introdução, mas vou falar só mais um pouquinho. Eu me formei na FURG, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A FURG, o Rio Grande é uma cidade do Rio Grande do Sul, algumas pessoas não sabem disso, ela fica bem lá no sul do estado, quase lá no Uruguai. E aí lá tem uma universidade federal, foi onde eu me formei, e eu fiz o estágio da faculdade na refinaria de petróleo rio-grandense, e aí depois fui contratado como trainee e depois fui efetivada. Então eu fiquei lá até 2012. A refinaria, para quem não sabe, a antiga refinaria Ipiranga é a mais antiga do país, a primeira, né, é a mais antiga, e é a menor, também uma das menores, e foi assim, onde eu tive todo o meu aprendizado sobre refina, fiquei quase 5 anos lá, né, foi bem legal. E até por ela ser menor, mais enxuta, eu consegui caminhar por todos os setores, foi muito legal. Enquanto eu estava lá, eu fiz essa pós na Uninter, em engenharia de produção, onde eu pude ver bem a fundo as ferramentas de gestão da qualidade, como Seis Sigma, SWOT, essas metodologias e ferramentas, foi bem legal também. E aí, na época, teve uma oportunidade na cidade, onde a cidade, o estaleiro, né, que é onde se constrói plataformas, fechou contratos grandes de fabricação das plataformas da Petrobras, que hoje até operam aqui no pré-sal. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E eu achei que era uma super oportunidade e fui trabalhar lá como engenheira de comissionamento. Alguém sabe o que é comissionamento? Se não souber, não tem problema, porque eu descobri trabalhando lá também. Não sei. O que vocês acham que pode ser? Essa palavra eu não conhecia também. Alguém dá um chute? Não. Eu sei que descomissionamento é quando eles vão começar a fechar algum poço, interditar um poço de petróleo. Agora, comissionamento deve ser o inverso, né? Isso, exatamente. Comissionamento, na verdade, é quando tu atesta que todos os equipamentos estão funcionando. Também pode ser essa parte de começar a colocar em operação, mas especificamente no estaleiro, por exemplo, não adianta tu montar a bomba lá e pronto, tá montada. Existem uma série de documentos que atestam que a bomba está em funcionamento, tu faz uma série de testes, aí tem que ligar, por exemplo, água de refrigeração, um óleo de lubrificação, e aí essa parte é comissionar. Então todos os itens, né, e todos os equipamentos que estavam na plataforma, eles tinham que ser comissionados, e aí eu trabalhava nessa área. Envolve bastante documentação também, mas é bem legal porque eu conheci a plataforma inteira, né? Mas é isso mesmo que o colega falou. Desculpa, eu não vejo o nome de vocês aqui. Mas enfim, segue o baile. E aí veio a Lava Jato e o estaleiro acabou fechando lá em Rio Grande. E aí surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar no Rio de Janeiro, na fábrica Carioca de Catalisadores, que fica aqui em Santa Cruz, perto do Recreio, aqui eu moro no Recreio. Fica bem na divisa da cidade com Itaguaí, né, no Distrito Industrial. E ela produz um insumo super importante para as refinarias, que depois eu vou falar também um pouco mais, que é o catalisador. E aí eu era engenheira de serviços técnicos. E eu fiquei lá até 2019, então eu visitava todas as refinarias da Petrobras, foi bem legal, porque eu também pude conhecer quase todas as refinarias do Brasil. Enquanto eu estava lá, eu resolvi que eu queria voltar a estudar, porque já tinha um tempo que eu não estudava, e eu percebi que eu só sabia, né, uma parte da cadeia do petróleo, que era o refino, eu não sabia sobre exploração e produção. Então, eu resolvi fazer esse MBA na Corp, que eles chamam de MBA em petróleo, né, ou MBP,
E ele abrange toda essa parte de exploração e produção, de refino, de legislação, de energias renováveis. É muito legal essa pós. E aí foi ótimo, porque enquanto eu estava na pós, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Honeywell, o UAP. Eu estava muito feliz lá na fábrica carioca e me ofereceram essa vaga via LinkedIn. Atenção. Depois eu vou falar mais sobre isso também, mas é bom vocês ficarem de olho, né? Espero que vocês já saibam da importância do LinkedIn. Se não souberem, a gente vai falar depois também. E aí a Honeywell é uma empresa americana muito grande, né? E me ofereceram uma vaga para trabalhar embarcada nas plataformas como engenheira de campo. E eu aceitei e fui para lá. Em um ano eu embarquei 6 vezes em 6 plataformas, inclusive na Escócia, em clientes externos, né? E aí veio a pandemia e acabou que a Honeywell fechou o escritório aqui no Rio. Ano passado eu fui desligada e eu resolvi abrir a minha consultoria, partir para novos rumos, que não tem a ver com óleo e gás. Eu resolvi estudar outras coisas, que a minha consultoria está mais ligada à marca pessoal, marketing digital. No finalzinho eu vou falar um pouquinho para vocês também. Mas não descarto voltar para esse mercado de óleo e gás, porque é um mercado que eu adoro. Mas eu acreditei que ano passado, por conta de tudo que a gente está vivendo, né, não era um bom momento para retornar. E desde então eu tenho feito serviços na consultoria. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar primeiro sobre algumas definições, depois vamos falar sobre exploração e produção, e aí vamos abranger vários assuntos, desde as rochas que geram petróleo até reconhecimento geofísico, modelagem geológica, alocação dos postos, perfuração, completação, cimentação, os métodos de elevação de petróleo, e aí depois vamos entrar no refino, e aí vou falar um pouquinho de marca pessoal para vocês, que é o que eu tenho estudado. Pessoal, assim, só para falar, essa apresentação é um resumo de 2 anos da pós, tá? Então, a minha ideia não é que vocês saiam experts nisso, até porque eu vou falar muito rápido sobre cada item desses, né? Mas a ideia é que vocês tenham uma visão geral, e quando alguém falar alguma palavra dessas e tal, vocês já saibam, e já saibam pelo menos o processo, como que ele é, né? Do início ao fim, né? Desde localizar o petróleo até fazer a gasolina e o diesel. Beleza? Podemos seguir? Alguma dúvida? Algum comentário? Acho que por enquanto não. Não? Então tá. Então vamos lá. Vamos começar com algumas definições para a gente nivelar o conhecimento, né? E vocês já saberem algumas coisinhas. Então, aquela historinha lá do dinossauro, que o petróleo se forma em condições ambientais e geológicas especiais, né? Então, são as plantas, os bactérias e outros micro-organismos que foram soterrados, né, e preservados em sedimentos marinhos. Então, as condições geológicas que favorecem essa acumulação de petróleo é a combinação da estrutura com o tipo de rocha, né? Então, são essas rochas que vão formar uma barreira impermeável e vão impedir que esses hidrocarbonetos migrem para a superfície, que é o que a gente chama de armadilha de petróleo. Falando das seções da cadeia petrolífera, eu quis usar a expressão do poço ao posto, que é uma expressão também bem conhecida na área, mas também às vezes se fala upstream e downstream. Upstream é essa parte de exploração e produção. Algumas pessoas falam em midstream, que seria só o transporte do petróleo e do gás, né, para a terra e o armazenamento em terra. E o downstream, sim, seria o refino, a distribuição dos produtos finais e a petroquímica. Então, dentro de exploração e produção, existem 3 ambientes principais. Um é o pré-sal, né, que é uma das maiores descobertas offshore de óleo na última década. A gente também vai falar agora mais sobre ele. O offshore convencional, né, que é quando se prospecta óleo no mar. E onshore, que é quando se prospecta óleo na terra, que daí são as chamadas bacias maduras, que elas têm mais tempo, né, são mais antigas. Aqui, deixa eu botar, né, apontando. Aqui, então, é como se dá a produção onshore, né, são essas bombas aqui chamadas de cavalo de pau, né, de sucção, onde o petróleo vai ser tirado lá debaixo do reservatório, e já aqui na figura do lado direita, né, como que funciona offshore. A gente vai ver também agora que as plataformas se dividem em fixa e flutuantes, de acordo com a profundidade da lâmina d'água.
E aí, quando elas são flutuantes, vocês podem ver que tem vários equipamentos subsea, que a gente fala, né? Que é no fundo do mar. Alguém tem alguma ideia de por que foram inventadas as plataformas flutuantes? Algum chute? Olhando essa figurinha, principalmente. Só para a gente conseguir interagir um pouquinho mais. Senão eu explico sem problemas. Vou explicar de qualquer jeito. Alguém tem alguma ideia? Algo em relação ao movimento das marés? Sim, também, mas principalmente porque vocês estão vendo que a plataforma fixa tem essa estrutura, né? Que fixa no fundo do mar. Agora, vocês imaginem águas ultra profundas, sei lá, 8 quilômetros, 10 quilômetros, até chegar lá no fundo do mar. Imaginem a quantidade de material que seria gasto, né? Da superfície aqui até o fundo do mar. Então, por isso que foram inventadas as plataformas do tipo FPSO e semi-sub também, que não são as fixas, né? São as flutuantes, por causa disso. E aí também por isso também que os equipamentos ficam no fundo do mar, né? Porque daí tu consegue trazer com materiais flexíveis e tal, mas não fica essa estrutura toda de aço aqui, que para profundidades muito grandes seria inviável. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Então, como eu já estava falando, também tem essas definições de lâmina d'água, né? A gente chama de águas rasas, quando é até 300 metros de água, e aí são usadas as plataformas fixas. Águas profundas, a profundidade entre 300 e 1.500 metros, e as ultra profundas, que hoje são as mais comuns, até porque o petróleo está cada vez mais escasso, né? Mais difícil de encontrar, então a gente vai encontrando ele cada vez mais para baixo. Acima de 1.500 metros. E aí, como eu falei, tornou inviável a instalação das plataformas fixas, levando à adoção das plataformas flutuantes. Falando um pouquinho mais do pré-sal, aí tem uma fotinho, né? São grandes reservatórios de petróleo e de gás natural, então eles estão entre 5 e 7 quilômetros, né, abaixo do nível do mar. Imaginem, é bastante coisa. E a lâmina d'água que tem acima pode superar os 2 quilômetros de profundidade, né? E aí, uma curiosidade sobre esse nome, por que é pré-sal? Na verdade, o pré se refere ao tempo geológico, quer dizer que o petróleo que está aqui se formou antes do sal, por isso pré-sal. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Vou seguir, qualquer coisa vocês gritem aí. Aí aqui tem mais uma fotinho, só para mostrar como é que é a broca de perfuração, né? E tudo que ela tem que, toda essa camada de sal que ela tem que perfurar até atingir o reservatório de óleo. E aí, dentre as plataformas flutuantes, uma das mais famosas e super usada aqui no Brasil é a que a gente chama de FPSO, que é uma sigla em inglês que quer dizer que é uma plataforma que flutua, produz óleo, armazena e faz o offloading, que o offloading é o alívio, o descarregamento de petróleo para outros navios, que são chamados os navios aliviadores. Então, essa é a configuração, né, de uma plataforma FPSO. E aí, no caso, esse estaleiro que eu trabalhei no Sul, ele tinha fechado o contrato para fazer 8 plataformas replicantes, né, replicantes porque elas são idênticas, para a Petrobras, que ia da P66 até a 73, no fim a 72 e a 73 foram canceladas, e por conta de atrasos na obra e tudo, acabou que só a 66 e a 67 foram construídas lá, as outras acabaram indo para outros lugares, principalmente para a China. E ainda tem as plataformas da seção onerosa, que são a 74, 75, 76, 77, também foram construídas no sul do Brasil, mas em outros estaleiros. A 74, 75, 77 lá na cidade do Rio Grande também, mas em outro estaleiro, e a 76, se não me engano, no Paraná. Então, quais que são os processos que tem na plataforma, né? Então, o petróleo vai sair dos postos produtores, e aí primeiro vai separar, né, o óleo do gás e da água. O óleo vai ser exportado por oleoduto ou por esses navios aliviadores, né? O gás vai ser comprimido e tratado, e aí ele pode ser exportado também para ser usado, gás natural, GLP, ou ele pode ser reinjetado nos postos para produzir mais petróleo, que é chamado de elevação, né?
E a água que é produzida, ela é descartada se ela estiver dentro dos parâmetros, né? Ou ela também pode ser reinjetada nos poços para produzir mais óleo. Aqui é uma foto só para vocês terem uma ilustração, para vocês terem ideia de como que funciona uma plataforma. Na verdade, aqui vocês veem pela configuração que ela é uma FPSO, né? Na verdade, ela é dividida em vários módulos, e cada módulo é responsável por uma função. Então, vai ter o módulo que vai remover o CO2 do gás natural, o módulo que vai remover o H2S, é como se fossem várias unidades, né, na plataforma. Tem o módulo de injeção de gás, tem o módulo de exportação de gás, tem o módulo de compressão de CO2. E aí, eu, quando trabalhava na UAP, eu era engenheira responsável por esse módulo aqui de remoção de CO2 do gás natural. O CO2 ele é um contaminante, né? Ele até corrói as tubulações, então existe até uma especificação máxima de quanto de CO2 que pode ter no gás natural. E aí existe uma tecnologia desenvolvida pela UAP para retirar esse CO2, né, do gás natural. Então eu embarcava para explicar para os operadores como é que funcionava, para partir a unidade, para carregar essas membranas. Então eu fazia todo esse acompanhamento. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém imaginava, já sabia que era mais ou menos assim? Não sabia. Aqui está o helideck, né, que é onde a gente pousa de helicóptero. E aqui tem a parte das acomodações, que são os escritórios, refeitório, dormitórios. Acho que, na verdade, não, esse aqui é o módulo 17, mas aqui do lado do helideck, que não está representado aqui, fica essa parte de acomodação. Eleonora, uma dúvida. Oi. As árvores de natais que a gente fabrica, elas ficam aonde? Eu vou falar. Eu vou voltar para cá para conseguir enxergar vocês, tá? Porque me dá um certo nervoso. Peraí. Quem que perguntou? Fia, Mariana. Tá. Então, eu vou falar das árvores de natais. Ela faz lá a parte da completação. E aí eu vou explicar para vocês. É um conjunto de válvulas que vai controlar a produção de óleo. Mas mais para frente tem até fotinho delas. Tá bom? Tá bom. Tu falou que a gente fabrica, tu trabalha em algum lugar? Tô trabalhando atualmente na Tecnip FMC. Ah, legal. Conheci lá embarcada. Beleza. Então tá, mais alguma dúvida, pessoal? Nossa, eu diminui tanto a tela que eu enxergo cada uns rostinhos tão pequenininhos aqui. Mas é que eu botei para todo mundo ficar na mesma tela. Então tá. Eu prefiro ir fazendo isso, tá? Eu vou parando e pelo menos eu consigo enxergar vocês aqui. Deixa eu ver se tem coisas no chat. Ah, olha aqui, tem perguntas no chat. A partir de qual profundidade há essa inviabilidade? Acho que eu já respondi para vocês lá quando teve a definição das águas rasas, profundas e ultraprofundas. Acho que sim, né? Foi o Luiz Felipe que perguntou. É isso? Respondi, Luiz Felipe? Espero que tenha respondido. Ih, minha mãe tá aí agora. Não sei se o Luiz Felipe tá aí, mas espero que eu tenha respondido. Senão depois eu vejo. Eu explico de novo. Vou voltar aqui a apresentar, então. Tá enxergando? Sim. Então, vamos falar agora de exploração e produção, né? Então, primeiro se tem lá a ideia de que existe petróleo em algum lugar, não é bem assim, depois a gente vai explicar melhor, mas aí vem a fase exploratória, que leva de 2 a 5 anos, e aí, então, se detectou que tem um poço de petróleo lá, então tem o desenvolvimento todo da produção, né, que é essa parte de completação, para colocar os equipamentos, que é a árvore de Natal, que a Mariana falou, outros equipamentos, vai levar até 10 anos, e aí sim a produção em si, que pode levar de 10 a 25 anos, depende da produção diária, da quantidade de petróleo que tem nesse poço, e aí ele é abandonado. Então tem essa fase de projeto, né, e depois a de operação, e aí na fase de projeto não tem lucro, né, só tem investimento, e o lucro começa quando se tem a produção, e aí o lucro vai caindo de acordo com a vazão do poço que vai diminuindo, né. Então, agora vamos falar propriamente dita da parte de exploração e produção, falar um pouquinho das rochas.
o petróleo ele é gerado à medida que os sedimentos são aquecidos, né, entre 60 e 150 graus, e acima dessa temperatura, o petróleo se torna estável, né, e forma o gás natural. Então, qual que é o primeiro passo para explorar petróleo? É buscar essas rochas sedimentares que têm a probabilidade de serem ricas em matéria orgânica. Então, primeiro a gente busca essas rochas geradoras, né? E aí o próximo passo é determinar com que profundidade ela foi soterrada e a temperatura máxima que pode ter atingido para determinar a probabilidade dessa rocha ter petróleo. Então, se faz o reconhecimento geofísico, né? Essa parte é bem legal, isso tudo eu aprendi na pós, né? Porque isso tudo vem antes do engenheiro químico, né? São esses geofísicos e geólogos, essas profissões mais diferentes, que eu não tinha conhecimento, achei bem legal aprender tudo isso. Então, nesse reconhecimento geofísico, vai ter esses métodos que vão fornecer informação que vão permitir uma ampla visão da bacia. O método que é mais utilizado é a sísmica de reflexão, e é um método de investigação, né, de superfície que baseia na emissão de onda acústica a partir de uma fonte colocada na superfície para o interior da Terra. E aí as rochas vão captar essas reflexões e aí vão refletir de acordo com o tipo de cada rocha. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Esse navio está aqui emitindo essas ondas que vão ser captadas aqui nesse receptor, e aí a captação vai ser diferente de acordo com cada rocha que tem aqui embaixo. Depois de fazer essa sísmica de reflexão, se faz a interpretação da sísmica volumétrica, né? Aí se usa aplicativos e softwares para confeccionar modelo em 3D a partir da sísmica e amarrar com os postos que tem na área. Então, já são formadas essas imagens aqui. E, depois disso, vem a modelagem geológica, né, que é a tentativa de simular no computador o ambiente físico-geológico do reservatório. Então, já são formadas essas imagens, que para a gente é grego, né? Essa aqui é uma outra parte que vem bem antes, como eu falei para vocês. E aí, sim, então, já determinamos, acho que esse barulhinho é do chat. Se tiver alguma pergunta, alguém lê aí para mim, por favor. Já fizemos a sísmica. Não? Não tem nenhuma pergunta, não. Foi só o Luiz que pediu desculpa pela demora, né? Para ele responder. Tá. Ele estava ocupado. Mas ele disse que você respondeu a dúvida dele, sim. Tá bom. Então, fizemos a sísmica lá, interpretamos os valores 3D, fizemos essa simulação, né? E aí que vai ter a locação do poço, né? Que vai ter o objetivo de localizar uma estrutura na bacia que possa ser testada. Então, depois eles reúnem, né? Todas essas informações e determinam. Então, vai ser esse local aqui específico que a gente vai testar para ver se tem petróleo. E aí, tem que fazer a perfuração do poço. A perfuração é feita através de uma sonda, né, que sustenta a coluna de perfuração, e o processo se dá pela ação rotativa, né, e pelo peso aplicado a uma broca de perfuração. E aí é usado um fluido de perfuração. É muito legal também isso, eu tive várias aulas só sobre fluido de perfuração, porque ele tem que conter, né, várias propriedades para conseguir, ele tem várias funções, né, simultâneas, então ele vai circular nesse sistema fechado, e ao mesmo tempo que ele esfria a broca, lubrifica a broca, ele carreia esses cascalhos que tu vai quebrando, né, para cima até a superfície, e aí é separado o cascalho do fluido, e o fluido retorna ao poço no sistema fechado. Aqui tem uma foto, então, né, da broca aqui de perfuração descendo, aí ela vai carregando, conforme ela vai descendo, ela vai carregando esses cascalhos para cima, aí vai perfurando aqui até a parte do sal, esse seria, né, um petróleo do pré-sal, até aqui o óleo. E aí, conforme ela vai descendo, vai carregando esses cascalhos para cá, aqui ele separa o cascalho do fluido e o fluido retorna. Então, o fluido vai fazendo esse caminho. É bem interessante. Alguma dúvida até aqui? Ou posso seguir? Acho que não. Então tá, vamos seguir. Existem as perfurações clássicas e as direcionais, que a gente chama, né? Essa aqui é direcional, porque a gente vê que a tubulação e a broca, elas não são, né, na vertical.
Às vezes é necessário quando tu quer desviar alguma formação salina ou tu quer, sei lá, fazer algum acesso para algum poço que seja mais fácil assim. Então, existe essa perfuração direcional também. Só para vocês saberem. E aí, ok, perfurou o poço, já localizei, tá, perfurei, e agora tem que fazer a completação que a gente chama, né? Que é colocar esses equipamentos no poço para conseguir produzir os hidrocarbonetos, que também são chamados de equipamentos de cabeça de poço. E aí que vem a árvore de Natal, que a Mariana falou, essa é uma foto bem antiga, tá? Não reparem nos EPIs do moço aqui, mas ela ilustra bem como é que funciona, e é esse nome árvore de Natal porque ela parece com uma árvore de Natal. Mas é uma série de válvulas que vai fazer todo o controle da produção, né? E aí, esse exemplo aqui, no caso, é de um poço onshore, né? Em terra. E aí, que é o que a gente chama de completação seca, quando são os poços terrestres, que daí é a árvore de Natal convencional que se fala, ou a completação molhada, quando é offshore, em lâminas profundas, né? E aí seria inviável trazer a cabeça de poço até a superfície, então essas válvulas e a árvore de Natal ficam no fundo do mar, e a gente chama de árvore de Natal molhada. Então, aqui tem uma foto delas lá embaixo, no fundo do mar, né? Nessa plataforma fixa, e nessa que a gente chama de semi-sub, que é uma plataforma flutuante, mas elas ficam lá embaixo, e aí tem esses risers, que são essas elevações que levam o petróleo até a superfície da plataforma. Beleza? Bom, então, já fizemos todo... pergunta. Oi, diga. Nessa árvore de Natal que tem aquele BOP que previne a... Uhum. Ah, tá. Isso, até... Acho que... Eu vou falar... Onde é que fala, gente? Fala em algum lugar. Será que é aqui, exatamente, no próximo slide, que ele fala da cimentação, que é a próxima etapa, né? Que daí eu já vou responder a tua pergunta, que ele isola hidraulicamente o poço, né? Porque ele serve como ai, vou botar deixa eu achar aqui o meu laser. Ele serve como uma barreira de segurança que impede o fluxo descontrolado, né? Que é esse. Foi isso que tu perguntou ou não? Sim, tá. Que é o blowout, que quando a gente, por exemplo, tu tem algum descontrole na produção do poço, essas válvulas é que vão controlar isso, né? Porque é um dos acidentes mais perigosos em plataforma de petróleo, né? Quando se tem esse fluxo não controlado. Então, para isso é usada a cimentação, né? Que através de um pistão tu vai injetando o cimento e ele fica, na verdade, nas paredes, né? Para dar sustentação mesmo para a coluna de perfuração. É isso, BOP, ou é outra coisa? Foi isso mesmo. Ah, então tá, porque eu fiquei pensando, será que essa sigla significa outra coisa? Tá, então, é o blowout preventer, se eu não me engano, né? É isso? Isso. Acho que para prevenir o blowout, que é esse fluxo descontrolado. Beleza. Então, depois de equipar o poço, né? Já colocamos a árvore de Natal, já está todo equipado, ainda tem essa parte da cimentação que é para dar essa estrutura e segurança mesmo para o poço, né? E aí, beleza, já fizemos tudo isso e agora tem que tirar o petróleo lá do fundo do mar, né? Então, existem os métodos de elevação, que pode ser método bombeado, que vai ser uma bomba, né? Que vai ser usada como fonte de energia para promover essa elevação. Ou os métodos pneumáticos, que vai ser injeção, que é bem comum também, que é fazer essa injeção de gás natural como fonte de energia, que daí é chamado gás de lift, ou até mesmo a água que é retirada dos poços, ela pode ser reinjetada. Então, esse aqui é um resuminho do ciclo de vida do poço, que é mais ou menos também o que a gente tinha falado em alguns slides anteriores. É feita a locação, perfuração, o poço é perfurado, é feita a completação. O poço está, então, completado, né, com todos os materiais, equipamentos e válvulas. E aí é feita a produção de petróleo, até que ele é fechado, né? E aí, depois que se dá por encerrada a produção nele, ainda pode se avaliar se vale a pena restaurar esse poço para produzir um pouco mais, e aí tem que usar uma série de tecnologias e estudos para conseguir produzir, ou se não vale a pena economicamente, né, então ele é abandonado. E aí é feito o descomissionamento, que o colega falou, onde tudo é retirado, né, todas essas válvulas, todos os equipamentos,
e aí o poço é descomissionado e abandonado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa parte de exploração e produção? Ou podemos seguir? Beleza. O pessoal só tá aqui fazendo uma relação do BOP com um filme, né? Que é Horizonte Profundo. Sim, esse Que filme é bem aconteceu esse famoso. problema. Eu confesso que eu comecei a ver ele quando eu estava trabalhando embarcada, mas eu não consegui terminar, porque eu não tive coragem, achei melhor assistir num outro momento. Ah, é? E aí eu tenho até que acabar. Mas assim, esse filme ficou bem famoso por causa disso. Inclusive, até tem uma série na Globo, Ilha de Ferro, se eu não me engano, mas é uma série com Cauã Raymond que fala sobre o meio que o universo das plataformas de petróleo. Não sei Isso, é esse mesmo. Não sei se alguém já viu, mas eu não sei assim se ela abrange acidentes, mas fala também sobre essa rotina de trabalhar embarcado. Então tá. Então falando de refino, então beleza, o petróleo foi produzido, explorado, né, tirado lá do fundo do mar, aí ele chegou na terra, seja por oleoduto das plataformas, ou seja através dos navios aliviadores, é bombeado até os tanques da refinaria, chegou na refinaria. Dentro da refinaria existem 3 processos básicos de refino, tá? Um que é a separação, que é de processo físico, né? Tu não tem alteração estrutural na matéria-prima, como, por exemplo, as destilações. Quando não se consegue mais dividir os produtos, né? Separar os produtos só por separação física, é usada, então, a conversão, que tem uma natureza química, e vai alterar a constituição molecular, onde tu vai craquear essas moléculas, né? Para conseguir craquear lá as moléculas mais pesadas, que têm menos valor agregado, como óleo combustível, para moléculas de maior valor agregado, como GLP, gasolina e diesel. E tem também os processos de tratamento, né, que eles não visam produzir nenhum produto, mas sim eliminar as impurezas que comprometem a qualidade do produto acabado, que também são super importantes, inclusive a gente sabe que essas medidas estão cada vez mais restritivas, né, como, por exemplo, o enxofre, o teor de enxofre no diesel, né, começou lá com 500 ppm, foi baixando 50 e hoje já está em 10, que é o diesel S10, que é vendido nos postos, né. Então, essas unidades é que vão fazer essas retiradas desses produtos. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela tem uma especificação, né, de uma série de parâmetros que a gasolina tem que ter para ser considerada gasolina. Então, por exemplo, tem cor, por exemplo, cor é um dos parâmetros. Então, essas unidades de tratamento visam especificar mesmo, né, os produtos em todos esses itens, esses critérios. E aí, tem também o que a gente chama de esquema de refino, né, que quer dizer que cada refinaria ela é construída de acordo com o tipo de petróleo que ela foi projetada para processar e com a necessidade do mercado que ela foi projetada para atender. Então, por isso que alguns derivados eles só são produzidos em algumas refinarias. Não são todas as refinarias que produzem, por exemplo, asfalto, ou algumas coisas mais específicas, benzeno tolueno, chileno, não. Vai depender da configuração de cada refinaria. E aí, falando então de uma refinaria só, a mesma refinaria, né? Dependendo do tipo de petróleo que ela processar, ela vai dar um rendimento típico, né? De acordo com a configuração daquela refinaria. Se ela processar um petróleo mais leve, ela vai ter um rendimento maior de gasolina e diesel. Se ela processar um petróleo médio, vocês veem que aqui o óleo combustível, que está representado pelo preto, já vai ser um pouco maior. E se ela processar um petróleo pesado, como o Marlim, que é um petróleo famoso brasileiro, o rendimento de gasolina e diesel vai ser bem mais baixo do que o óleo combustível, né? Agora, se tu pegar o mesmo petróleo e refinar em refinarias diferentes, ela também pode ter rendimentos diferentes de acordo com a complexidade dessa refinaria. Refinaria simples, por exemplo, que não tem unidades que usem métodos de craqueamento ou de conversão mais complexos, elas não vão conseguir craquear esse óleo combustível, né? E a gasolina e o diesel, a porcentagem, né, de gasolina e diesel vai ser bem mais baixa do que uma refinaria complexa e com mais tecnologias, mais nova, que vai conseguir craquear esse óleo combustível em produtos de maior valor agregado. É o exemplo lá da refinaria
rio-grandense, que é bem pequena, então ela é um pouco mais simples do que as outras refinarias da Petrobras que foram se adaptando, né, de acordo com a complexidade dos petróleos processados, e hoje tem uma estrutura onde conseguem craquear petróleos bem mais pesados e dar um rendimento mais alto desses produtos de maior valor agregado. Uma outra coisa que eu acho interessante passar para vocês, que eu também só aprendi quando eu estava trabalhando lá, é que a gasolina, ela não é um produto pronto, específico, que sai de uma unidade. Na verdade, ela é a mistura de várias correntes que saem de várias unidades. Então, por exemplo, sai lá a nafta leve e pesada da destilação atmosférica, sai a nafta reformada de uma unidade que é chamada de reforma catalítica, e do FCC, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, sai a nafta craqueada. E aí, no tanque, eles chamam de pool, né? Pool de gasolina. No tanque é que vai ser misturado essas correntes de acordo com a especificação da gasolina, né? Então, por exemplo, a nafta que tem mais octanagem é a craqueada. Então, vai se colocando nafta craqueada até que a gasolina, né, atinja essa especificação. E é mais ou menos assim que é feito. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Conseguiram entender? Acho que tá certinho, Nora. Tá bom. Aqui tem um videozinho bem legal para vocês verem como é que funciona a FCC, que é essa unidade de craqueamento catalítico, que é super importante, como eu falei para vocês, porque ela é a única que produz, ela é a única não, mas ela é a que produz a gasolina de alta octanagem, não consegue produzir essa gasolina de alta octanagem nas unidades de destilação, e é onde é usado o catalisador, que é fabricado pela fábrica carioca de catalisadores que eu trabalhei. Então, por isso esse insumo é tão importante, né, e utilizado em todas as refinarias, porque ele é que faz essa gasolina de alta octanagem. Deixa eu achar aqui. Ai, não! Peraí, deixa eu conseguir dar play aqui. Vamos ver se eu consigo. Ah, aqui. Deixa eu botar o meu laser. Aqui ele mostra como é que funciona a unidade, tá? Então, o catalisador entra com a carga aqui no reator, vai craqueando essa carga, e aí passa nos ciclones, aqui tem, parece uma dupla de ciclones, né? E aí é separado os produtos craqueados que vão sair aqui por cima, e esse catalisador que ficou com um coque depositado nele após fazer essas reações. Então, os produtos craqueados estão saindo aqui, né? E esse catalisador com coque, ele vem para o regenerador, onde tem esse leito que vai ser insuflado ar atmosférico e vai queimar esse coque, que é carbono, né, em CO2. E ele volta regenerado para o processo, fechando esse circuito, né, o CO2 sai, vai para a atmosfera, então tem o CO2, os produtos craqueados e o catalisador nesse circuito fechado aqui. É super complexo, tem engenheiro que fica só acompanhando esse processo. Eu fui engenheira de acompanhamento de FCC na refinaria, é bem legal. É uma unidade muito legal, assim, que tem uma série de parâmetros, né, envolvidos. Por exemplo, essa duração dessa reação aqui no Heiser, que isso aqui é chamado de Heiser, leva no máximo 5 segundos. Então, as temperaturas atingem 600 graus Celsius, então é uma unidade bem complexa, é bem legal de se trabalhar. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de como é que funciona. Podem depois pesquisar mais coisas ou até me perguntar. Era isso, pessoal, da parte técnica era isso. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Querem saber mais alguma coisa? Antes de eu falar do bônus, falar sobre marca pessoal, eu decidi com as meninas que a gente vai dar um brinde para quem está assistindo a palestra. Eu vou dar, na verdade. Para quem está assistindo a palestra, então, se vocês postarem um story e marcar o meu Instagram, que é Eleonora Consultoria, @Eleonora Consultoria, e o do Pet, que é @Pet, eu vou fazer um sorteio com todos que fizerem esses stories, e aí eu vou oferecer um serviço para vocês, que pode ser ou aprimoramento de LinkedIn ou de currículo, e aí quem for sorteado vai ganhar. Beleza? A gente não falou antes que era para prender a atenção de vocês, para vocês ficarem até aqui, mas aí vocês podem ir fazendo agora, ou enquanto tiverem as perguntas, ou só escreverem o que aprenderam, o que gostaram, e aí vão estar concorrendo esse sorteio, beleza?
Então, vamos falar um pouquinho de marca pessoal. O que é isso? É a percepção que os outros têm de ti, não é como tu te define, né? Às vezes a gente se define, sei lá, como uma pessoa super comunicativa e não é o que as pessoas acham da gente, né? Acham que a gente é um pouco introvertida e tal. Então, existe até um exercício bem legal, que é aquele que a gente às vezes pergunta para os amigos. Eu já fiz isso. Se tu pudesse me definir em uma palavra, que palavra seria? Na verdade, isso é marca pessoal, né? E aí, então, é se colocar em evidência por meio de postura, de vestimenta, de motivações, de como tu te posiciona, de como tu fala. Na verdade, eu me interesso tanto por esse assunto hoje em dia porque eu não dava tanto valor para ele antes e achava que só por eu ter o meu conhecimento técnico eu já tinha tudo que eu precisava. Então, eu estou aqui para falar para vocês que não. Caso vocês ainda não saibam, não vai ser apenas as qualidades técnicas de vocês que vão contar. Então, é bom, assim, se preparar, né? Sempre pensar nisso, porque às vezes quando a gente pensa em alguém, vem a imagem da pessoa, então já vem tudo isso com ela, como ela trata os outros, como ela se veste. Então, é bom vocês estarem atentos a esse detalhe que super conta. E tem aquela frase também, né, que não basta só ser, tem que parecer ser, né? Então, é isso. Eu tenho dado algumas palestras desde o início da quarentena, e a quarentena não acaba nunca, então, lá no início das palestras, no início da quarentena, eu dava umas dicas, eu resolvi deixar aqui, já que ficaremos por muito tempo ainda, eu acho, em casa, né? As dicas que eu tenho para melhorar o inglês, né? Eu não sei como que é o nível de inglês de vocês, mas eu uso algumas táticas que eu acho bem legal, que é, por exemplo, colocar a legenda das séries que eu assisto em inglês, aí a gente já vai pegando como que eles falam, como que são as frases, né? Se alguém já tiver em algum nível mais avançado, é legal tirar então a legenda e ficar só prestando atenção na escuta, né? Uma coisa super importante também é aprender espanhol, né? Porque brasileiro eu acho que sabe espanhol e não sabe. Eu já tinha feito por conta o curso de espanhol e aí surgiu uma vaga para atender as refinarias da América Latina, lá na FCCSA, e aí eu já estava preparada, as reuniões e e-mail eram tudo em espanhol. Eu considero um pouco mais fácil no sentido de que em 2 anos tu já fica fluente, né, em espanhol. Então é uma dica que eu tenho principalmente para quem acha que já sabe inglês e basta. Vocês sabem, né, melhor do que eu, que durante a quarentena várias instituições disponibilizaram vários cursos online gratuitos e, assim, de super qualidade, né? Eu fiz alguns da PUC-RS que foram super bons. Acredito que vocês tenham feito também, algum de vocês, que foi com o Leandro Carnal. O Murilo Gun disponibilizou vários cursos que ele cobrava, né? Várias instituições como Cambridge, Harvard, se vocês colocarem no Google, disponibilizam. Então, eu sugiro que vocês aproveitem esse tempo em casa, né, para fazer esses cursos e aprimorarem seus conhecimentos. E falando sobre o LinkedIn, que eu já tinha dado umas dicas antes, né, é super importante, tirem um tempo para fazer isso. Às vezes a gente acha assim, eu não tenho nada para colocar lá, eu só estou na faculdade. Não é verdade, sabe? A gente sempre tem alguma coisa para colocar. Sejam atuantes lá, compartilhem, comentem os assuntos e usem menos o Instagram e mais o LinkedIn. O LinkedIn é a fonte que eu tenho para me informar sobre as empresas que eu gosto, que eu sigo, né? Tem várias pessoas lá que falam super bem os assuntos. Tem até um químico da Refap, ele é Marcelo Galto, o nome, depois se vocês quiserem eu escrevo ali para ele. Ele faz assim posts diários sobre o setor de óleo e gás, posts com muito conteúdo, sabe? Ele é bem conhecido nessa área do LinkedIn. E então usem bastante essa ferramenta, aproveitem, né? Usufruam e invistam na pessoa mais especial da vida de vocês, que são vocês. Essa era a minha diquinha para vocês. Eu queria agradecer, aqui estão os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail e meu LinkedIn. Me adicionem lá. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fechar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado. Vou deixar aqui para
para as perguntas. Primeiro eu queria agradecer, a gente queria agradecer, né, pela palestra, que foi maravilhosa, sério, foi muito bom mesmo. A gente aprendeu muita coisa. E acho que aqui no chat as pessoas já perguntaram, né, ao longo da palestra, acho que não tem mais nada para perguntar, não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode. Eu vou perguntar, pode? Claro! Enquanto isso eu vou lendo aqui. Tá bem. Ok. Assim como a Carol falou, eu queria agradecer, Leonora, por ter topado participar. Como você disse, eu tive a oportunidade de trabalhar com você e, assim, eu gostei muito da apresentação de hoje, das dicas que você deu no final. Acho que é muito útil para a gente, né, nesse período de pandemia. E, assim, é bastante motivador a gente, como estudante, né, tá acompanhando uma pessoa, assim, que teve uma área bem diversa. Você ficou muito tempo no óleo e gás, né, mas aí depois mudou de setor. E, então, assim, ver como a gente, como engenheiro químico, não sei se a galera que é de outro curso, mas a gente tem possibilidade de ter um mercado muito amplo, né, de atuação. É verdade. Aí eu tenho mais dúvidas aí para te perguntar também. Pode falar? Mais dúvidas? Ai, que medo! Não, tranquilo. Olha. Tá bem. Então, a primeira é na parte que você estava falando, é porque, assim, você trabalhou com catalisador, né? Sim. Aí, o que eu ia te perguntar é, os mais utilizados, por exemplo, naquele processo que você falou, seriam, tipo, sulfurados, não é? Ou tô falando besteira? Na verdade, são chamados catalisadores zeolíticos. Na verdade, eles são compostos por vários componentes, mas a parte ativa é a zeólita, que a gente chama. São aluminosilicatos, na verdade. São compostos feitos de alumínio e sílica. E essa parte ativa, se vocês colocarem na internet, vai ter, assim, vai explicar o básico. Claro que isso tem muita química envolvida nesse catalisador, mas o básico a gente encontra, mas é esse o nome, assim, o que é usado no craqueamento é chamado de catalisador zeolítico, que é por causa dessa zeólita que ele é usado, né? Entendi. Tá, beleza. Era essa, e a outra pergunta que eu ia fazer, eu acho que esqueci. Calma aí. Eu vou lembrar, vou deixar o Matheus falar, que aí eu lembro e eu volto. Vai, Matheus. Deixa eu falar aqui, gente, que eu estava lendo. Não precisa colocar nenhuma hashtag, tá? É só marcar os perfis. O meu e o do PET, da UF, que é esse que as meninas botaram aqui. E aí bota alguma frasezinha, alguma coisa que vocês gostaram, que vocês entenderam. Me sigam, claro. E aí, amanhã de manhã eu faço esse sorteio. E o post que vocês têm que compartilhar tá no Instagram do PET. Esse tem que compartilhar o post. Tá. @engiquepet, que a Gabi colocou aqui nos comentários. Tá. Aí é só compartilhar esse post, né, da palestra e marcar a Eleonora e a gente. É compartilhar o post. Achei que era só fazer um story aleatório falando alguma coisa. Então tá. Tá bem. Na verdade, acho que pode valer as duas coisas, né? Ou o post, ou marcar e falar, sei lá, gostei muito dessa palestra, aprendi tal coisa. Vocês que sabem, vai estar valendo. Se marcar os dois perfis, vai estar valendo. Fazer uma auditoria amanhã. Mais alguma dúvida, Matheus, que queria falar? Eu tinha uma dúvida em referência à parte técnica. Eu gosto muito dessa área de corrosão. Então, um daqueles motivos também de estarem focando mais em supermissivas e FPSOs é justamente a corrosão nas partes mais profundas. Sim, com certeza. Imagina ter uma estrutura fixa, sei lá, de 6 quilômetros. Imagina para manter essa estrutura fixa, né? A gente sabe que se deposita um monte de sedimento marinho e tal, é bem complicada essa parte. Então, deixando esses equipamentos lá no fundo e fazendo essas linhas flexíveis, com certeza a corrosão é um dos itens que tu consegue não evitar, mas diminuir, né? E nessa questão de manutenção, nas plataformas fixas, na manutenção da corrosão, em parte mais profundas é o ROV que faz, não é? Alguma coisa assim. Isso. Mas você, por acaso, vê... também tem um pessoal, os mergulhadores, que vão e fazem manualmente, mas você vê essa tendência de o ROV estar substituindo cada vez mais os mergulhadores para fazer esse tipo de serviço?
Sim, acredito que sim. Até, inclusive, em todas as plataformas tem esse pessoal, né? E eu acredito que essa é a tendência, né? A gente sabe que a automação veio para ficar, né? E é isso, a RAV acho que com o tempo vai substituir os mergulhadores. Até porque é uma profissão, já inclui risco, já tem risco de trabalhar embarcado. Imagina mergulhador, né? Nessas super profundidades que a gente comentou aí, é muito risco, é muita pressão, né? Eu digo mesmo no corpo humano do mergulhador, né? Então, nesse sentido, se puder substituir por máquina, eu acredito que seja a melhor opção. Aí só para elogiar, gostei muito da palestra e justamente a sua coragem dessa transição da carreira de um ramo de engenharia para poder seguir talvez um talento que estava dentro de você e você deixou aflorar nesse meio dessa pandemia. Achei bem legal e corajoso da sua parte. Então, parabéns por isso também. Obrigada. Eu acho que tem que ter mais coragem para trabalhar embarcado, mas obrigada. E foi algo que eu resolvi, como eu falei para vocês, fazer no momento, não é algo permanente. E também, como eu falei ali, que a Carol leu no título, hoje em dia está super em alta as carreiras múltiplas, né? Então, eu também não descarto trabalhar com as duas coisas, mas a marca pessoal foi algo que foi me impactando ao longo da vida, sabe? Ao longo do trabalho, eu vi, assim, por exemplo, pessoas que tinham muito menos experiência do que eu concorriam a algumas vagas comigo, e eu falava, como assim? E aí eu fui vendo que tinha outras coisas que também eram levadas em consideração e comecei a aprofundar o meu estudo nesse sentido. Foi isso. Eu lembrei a minha pergunta, pode fazer então? Pode falar. Beleza. É que você falou sobre trabalhar embarcada. Aí eu queria saber se você pode compartilhar com a gente alguma dificuldade, alguma situação assim difícil que você enfrentou durante o período que você estava embarcada. Algo que você se lembre, não sei, algo que você queria compartilhar. Tá, então para quem não sabe, pelo menos aqui no Brasil, o regime de embarque são 14 dias embarcada e 14 dias de folga. Então, até por isso que eu aceitei essa proposta, né, esse emprego, porque eu vi também uma possibilidade de poder ir mais para o Rio Grande do Sul, ficar com a minha família, e aí, enquanto os 14 dias que tu trabalha embarcada, tu trabalha 12 horas por dia, direto, né, geralmente das 7 da manhã às 7 da noite, então, direto, 12 horas por dia, 14 dias. E aí, existem uma série de treinamentos que tem que fazer para trabalhar embarcado, treinamento de sobrevivência, caso o helicóptero caia no mar. É bem puxado mesmo, mas assim, o que eu lembro, que eu acho um pouco uma parte bem, bem difícil, assim, é que existem vários alarmes de incêndio, de segurança, e às vezes eles tocam por falha, né? E aí, às vezes, tu tá dormindo lá às 4 da manhã e toca o alarme, e tu tem que pegar a boia. Eu falava brincando que, tipo assim, tu tem que preparar para morrer. Mas é mais ou menos isso, sabe? Porque tu tá dormindo, tu acorda, bota o macacão, pega a boia, vai para um ponto de encontro e fica aguardando instrução. Isso mexe um pouco com o teu emocional, sabe? Porque tu fica pensando, tomara que não seja nada, não seja nada, mas se for, sabe? E às vezes toca esse alarme muitas vezes durante os 14 dias. Então é um pouco desgastante, sabe? Assim, tu tá dormindo lá no meio de gasolina e diesel, com temperatura, com todo o potencial de explosão. É claro que tem uma super segurança, e a gente sabe que os acidentes estão cada vez mais raros, né? Mas existe a possibilidade. Então, essa parte, eu acho, assim, mais do emocional mesmo, sabe? De tu tá bem da cabeça, digamos assim, para conseguir trabalhar lá. Acho que era isso, gente. Meu sonho é trabalhar assim. Sei não, hein? Que trabalhar embarcada não dá enjoo ou náuseas. De vez em quando. Dá. O meu primeiro embarque foi no Mar do Norte, né? Que é tido como o terror dos mares, porque ele fica lá no Reino Unido, na Escócia, mais precisamente ele balança muito e ele é muito gelado, né? Lá é muito frio, então tem todo uma preparação diferente da do Brasil. Eu tive que fazer tudo de novo, porque tu embarca com roupa térmica, porque se tu cair no mar, tu não sobrevive por hipotermia. Então, mas eu tinha essa curiosidade do enjoo e dá.
Não é uma coisa igual, sei lá, passear de navio ou escuna, mas tu fica com o estômago embrulhado. Eu ficava nos primeiros dias, assim, e aí tomava um remédio, mas demora a acostumar. Tem gente que não dorme, eu tinha uma colega que não dormia direito à noite, porque tu sente o movimento. E aí depende, se tem tempestade, né, alguma coisa assim, temporal, ele balança mais. É como se eu sentia como se fosse uma falta de equilíbrio quando tu tá caminhando, assim, como se tu meio que perdesse o equilíbrio. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Não, eu só queria avisar que o link do formulário já está no chat já, para colocar o nome, e-mail, para a gente enviar os certificados. Beleza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom. Acho que ninguém tem mais perguntas. Então tá, qualquer coisa, é só me procurarem nas redes sociais, fazerem alguma pergunta, se interessaram por algum tema específico. Eu achei que vocês têm um baita conhecimento na área, mais do que eu tinha. Vocês sabem de árvore de Natal, BOP, RLV, eu não sabia nada disso antes de fazer minha pós ou de trabalhar embarcado. Então, vocês estão arrasando aí. E aí, qualquer coisa que tiverem alguma dúvida, é só me perguntarem, beleza? Não, seja no LinkedIn ou no Instagram. Estou sempre aberta aí para o que a UF quiser. Estamos aí. Obrigada. Tá todo mundo elogiando aqui a palestra, foi muito boa. Que bom que gostaram. Ah, estão perguntando qual o seu LinkedIn. Ah, então é Eleonora Pinto. Eu coloquei o link lá na apresentação, mas acho que foi muito rápido. Acho que eu sou amiga da Letícia, aí deve aparecer lá em... já botou. Ah, deixa eu ver aqui Vou botar aqui que eu fiquei de botar para vocês, se quiserem seguir. Esse é o cara que posta bastante sobre óleo e gás no LinkedIn. Marcelo Galto. Tá bom, obrigada. De nada, pessoal. Obrigada por ganhar esse prêmio. Vamos ver. Amanhã eu vou fazer o sorteio. Aí eu vou filmar, vou colocar lá nos stories, beleza? Tá bom. Tá ótimo. Então tá, Já estou gente. Tchauzinho, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite.